O Natal está chegando. Olá, turminha do Quinto Ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje vai ser de História novamente. A tia está repetindo aqui as disciplinas dessa semana porque algumas matérias nós já concluímos, certo? E como as nossas aulinhas vão até sexta-feira, né? A tia tá dando conta dos conteúdos, tá bom? Então, a nossa aula de história de hoje é sobre a Nova República, tá? E o assunto se encontra lá na página 104. Certo, turminha? Então, bora lá acompanhar com a tia. É um assunto também um pouco grande, tá? Igual o nosso assunto anterior, mas vamos lá. Então, a Nova República foi de 1985 até hoje, os dias atuais, certo? Nós vamos conhecer, né, os presidentes que assumiram o poder durante esse período, certo? E algumas leis que foram criadas durante esse período, tá bom? Então, em 1985, quem assume o poder na presidência é José Sarney, né? Ele foi o primeiro presidente logo após a ditadura militar. Teve dois grandes desafios, né? Que foi desmontar a ditadura e implementar definitivamente a democracia no Brasil, né? Veja abaixo, aí nesse quadradinho amarelo, os efeitos que foram vistos logo no seu governo, né? O restabelecimento das eleições, né? Para todos os cargos, como é até hoje, vereador, prefeito, deputado, governador, senador e presidente. A criação de uma Assembleia Nacional, a promulgação da Constituição de 1988, a extinção da censura e o lançamento do Plano Cruzado, né? Na área econômica, como o Brasil estava em crise por causa da enorme dívida externa e da inflação, foram implementados planos para na tentativa de evitar que ocorresse a hiperinflação. A equipe econômica de Sarney propôs vários planos e dentre eles o principal foi o Plano Cruzado 1, que tinha como objetivo substituir a moeda da época, né, que era o cruzeiro, por uma nova moeda, o cruzado, na proporção de 1.000 para 1. Proibiu por tempo indeterminado que preços, aluguéis e taxas de câmbio subissem e criou o gatilho, ou seja, toda vez que a inflação atingisse 20%, os salários deveriam ser reajustados, né? Quando a gente fala de inflação é quando as coisas subissem muito o valor, né? O salário deveria ser ajustado. Mesmo com a população aprovando, né? O plano não deu certo porque era impossível fiscalizar todos os pontos de venda de produtos, né? Os comerciantes cobravam ágio, valor além da tabela congelada, pelos produtos que vendiam e os produtores escondiam suas mercadorias para não venderem pelo preço do congelamento. O que foi a Constituição de 1988? Essa Constituição ela apresentou várias conquistas e entre elas foi a eleição direta para presidente, o direito ao voto ao analfabeto, né, quem não tinha estudo, o voto obrigatório entre 18 e 70 anos, o voto facultativo para jovens entre 16 e 17 anos, igualdade no direito de obrigações entre homens e mulheres, e o combate à discriminação e ao preconceito de todo tipo, de cor, de sexo, de religião, de condição social e etc. Na página 105, né, vem falar sobre as eleições diretas. Quem foram os presidentes seguintes, né? Logo após Sarney, né, o governo de Fernando Collor, que assume, né, o governo em 1989. Ele permanece no governo e ele acaba sofrendo o impeachment, né, saindo
em 1992, certo? E então quem assume o cargo, o governo, né, foi o vice dele, Itamar Franco. Logo após a saída, né, do Itamar Franco, quem governa o Brasil, então, é Fernando Henrique Cardoso. Ele fica durante 2 mandatos. Ele fica de 1995 até 2002, né? Ele assumiu a presidência por 8 anos. Após o governo de Fernando Henrique Cardoso, quem ganha as eleições presidenciais no Brasil é o governo de Lula, que fica de 2003 até 2010, certo? E então, após o governo de Lula, o Brasil elege a sua primeira presidente, né? É a Dilma Rousseff, certo? Ela fica no poder e também acaba sofrendo impeachment no ano de 2016. Certo, turminha? Então, esses foram os presidentes que assumiram o poder após a ditadura militar até os dias de hoje. Quando a Dilma Rousseff sofreu o impeachment, vocês não faz tanto tempo assim, faz 4 anos, porque ela governou ainda 2 anos do seu segundo mandato. Após isso, assumiu o vice-presidente dela, que era o Michel Temer, ficou durante 2 anos no poder. E após Michel Temer, houve as eleições que quem ganhou foi o presidente atual, Jair Bolsonaro. Certo, turminha? Então, o que a tia vai dizer para vocês? Leiam o assunto com calma. É muito importante que vocês saibam o que aconteceu no governo do Lula, o governo da Dilma, o governo de Fernando Collor, o governo de Fernando Henrique Cardoso. Leiam com calma o assunto também, tá certo? Para poder responder as atividades, ter esse conhecimento. A tia, desde que começou a dar aula, a tia bate nessa tecla dizendo que é muito importante saber a história do nosso país, né? Então, leiam o assunto, respondam a atividade do livro, tá certo, turminha? Que está na página 108 e 109, certo? E também no nosso livro de reforço, certo, turminha? Então, essa é a nossa aulinha de hoje de história. Qualquer dúvida é só perguntar à tia, tá? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima aula.